Eu falei das nabas nesse programa, já não me lembro. Não me lembro. Se fui triste, não me lembro, Motinho. Já faz 84 anos, igual a velhinha do Titanic lá. Agora a única que você E o lembra é o Corinthians não colinho perde. do vovô. Aliás, essa velha do Titanic, depois o Quintino precisa falar sobre ela. O Quintino conhece ela bem. Fala aí, Motinha do Timão. Eita, nossa. E ó, falar algumas. Mano, vou falar algumas coisas aqui importantes que foram faladas antes pós-jogo, né? Sim. Né? Fabio Soldado anunciou, né, a permanência do Ramon Dias para o ano 2025, será o técnico do Corinthians, né? Inclusive, ele tem contrato, né, até do fim de 2025, só que havia uma especulação que, de repente, quando estava naquele momento lá turbulento, eles falavam que poderia vir um novo técnico em janeiro, né? É que todo técnico tem contrato, mas pode sair a qualquer momento. Mas né, ali Motinho? os caras estavam precisando, né? Falando Sim. que, de repente... Perigou. Aí, o que acontece também? O Augusto Melo também prometeu, viu, mano? Que não deixará de fazer esforço para segurar o Yuri Alberto, né? E ele, inclusive, acrescentou que é o seguinte, que até porque a multa dele é muito alta, né? E o Corinthians vai fazer tudo para segurar ele. Lembrando que o Corinthians tem 50% do Yuri Alberto, né? E o valor da multa é 25 milhões de euros, não é isso? E aí... 80, Mota. Hã? Quanto? 80. 80 milhões de O euros? Augusto falou que era 80 milhões. Mas é por 100%, né? É, porque o Corinthians ele não detém aí a totalidade do Yuri é Alberto. É que o 50%. Augusto ele fala que... o Corinthians ele tem 50% aí do valor da transação, mas o Augusto mesmo ele tinha dado uma declaração aí pouco tempo atrás. Eu não sei se é verdade também, porque de vez em quando o Augusto fala uns negócios, depois ele volta atrás do que ele verdade, falou. Mas ele tinha dito aí que a multa era alta e que era de 80 pau. 80 milha de euros. Então. Hoje, num grande site aqui de São Paulo, essa matéria, como o Mano falou, de 80 milhões de euros no Yuri. E aí... Então é isso mesmo. Até ele voltar atrás na declaração e falar, me equivoquei, vamos trabalhar com esse valor, então. Então, com a vitória de ontem, né? O Corinthians está classificado para a Copa do Brasil, né? Chupa Que não você. estaria, né? Mas já foi um grande prêmio. E para pré-Libertadores, Não, mas, né? ô Motinha, só passar uma informação, o Corinthians ele já estaria classificado para a Copa do Brasil, mesmo que ele terminasse na 9ª colocação. Porque com a vitória do Botafogo, eu trouxe até um gráfico aí do blog do Macedo aí, recentemente. Se o Botafogo vencesse a Libertadores como aconteceu, o Corinthians, mesmo que ele não pegasse uma vaga de pré-Libertadores, a 9ª colocação colocaria o Corinthians aí dentro da Copa do Brasil, pela colocação que o Corinthians teve no Brasileiro do outro ano. Então aí a mídia muitas vezes aí acabou errando também e depois ninguém se interessou em corrigir. E Esses caras aí que gostam de querer ser um Budsman de jornalismo, eles acabaram falando que o Corinthians só entraria na Copa do Brasil se pegasse uma vaga da pré-Libertadores. Coisa que é uma informação errada, equivocada, e que o blog do Macedo tinha trazido aí. Um grande prêmio do Corinthians, né? Esse chupa do Corinthians estar na Copa do Brasil, ele vai especialmente para um integrante desse programa. Quem? Que ficou o ano inteiro falando, não vai ter Copa do Brasil. Eu não vou falar o nome, mas assim, tem bafo de linguiça. É jornalista? Vocês já sabem quem É jornalista. Ademir Quintino. Sou eu! Linguiceiro, hein? Fala aí do jogo aí, vocês mandam aí agora. 3-0, né? A vitória totalmente convincente, mais uma vez. A 8ª vitória, aliás. Fora os ameaças, hein? Números aí que o Corinthians nunca tinha alcançado no Campeonato Brasileiro. Que louco, 8 vitórias consecutivas. Que ano, hein? Porque já teve, inclusive, né, em 2017, ali uma série invicta e tal, mas teve empates no meio, né? Não eram 8 vitórias consecutivas. E, aliás, mano, falta 26 só, hein? Pra quê? O quê? Se cuida, Jorge Jesus, que nós vamos atrás do seu recorde aí, ó. 34 vitórias seguidas do Al-Hilal. Falta 26. Falta 26. Vamos pro Guinness Book, mano. Vamos pro Guinness Book. Mais maluca, velho. Nossa senhora. Fala aí, Não, mas, ô mano. Motinha, Que ideia. com relação ao jogo, mais uma vez o Corinthians ele fez uma partida exuberante. Foi mais uma final pro Corinthians ontem, Lele, porque pra quem não tá familiarizado com a tabela do Campeonato Brasileiro, ontem era confronto direto pela vaga da pré-Libertadores. O Bahia tá brigando pela mesma vaga que o Corinthians também, assim como o Cruzeiro. Tem 3 times brigando por 2 vagas. E dependendo do que acontecer no jogo do Palmeiras hoje, caso o Palmeiras vença o Cruzeiro, automaticamente o Corinthians está garantido. Se acontecer um empate ou uma vitória do Cruzeiro, a decisão dessas 2 vagas irá para a última rodada, a 38ª, e o Corinthians dependerá apenas de um empate para poder estar na pré-Libertadores do ano que vem. Então, com relação aí à situação do Corinthians aí dentro do Campeonato Brasileiro, é surpreendente, cara. É surpreendente.
Mas isso serve, Lele, até para afiar o balanço, afiar o contábil aí, um monte de comédia. Comédias, mulheres e homens. Ficaram lacrando, indo naquele papinho ridículo lá. O Corinthians já tá rebaixado na metade do campeonato. Porque o Quintino falar isso faz parte da zoeira, rivalidade de torcedor. Agora, um monte de corintiano bunda mole, frouxo, bancando isso daí na metade do campeonato, já jogando a toalha, inclusive metendo o pau na diretoria. Porque eu sou contra também, Lele. Eu acho que a diretoria do Corinthians cometeu uma série de erros. Um monte de cagada, inclusive várias aí no começo da temporada, na gestão do Augusto. Só que o negócio é o seguinte, Lele, quando abre-se a segunda janela e começam a contratar de novo, jogadores do naipe aí do Hugo Souza, do André Ramalho, do Martínez, do Carrídio, que ontem jogou de maneira exuberante. Quando eu falo que o Carrídio, eu não vi aqui, ô Quintino, de verdade, o Gerson jogar. Mas pelo que eu ouço falar do Gerson, já vejo o Cantígio dentro de campo. O Bidon jogou o fino da bola também, mas, por exemplo, os reforços ainda. Thales Magno, Memphis, principalmente. Cara, colocaram o Corinthians num outro patamar, Lelê. Sim. E esse investimento que a diretoria do Corinthians fez, inclusive trazendo uma série de jogadores sem custo, porque, por exemplo, o Hugo Souza foi sem custo praticamente. O Corinthians pagou agora 800 mil euros, que é um preço de pinga. Para um goleiro do naipe do cara. O André Ramalho veio de graça. O Martínez, Carrídio vieram também com custo baixo ou sem custo. Então, cara, não tem o que falar. O Memphis, ele custa 3, 4 pau por mês, mas olha o naipe desse cara. O que esse cara agrega à imagem do Corinthians. A exposição extra que o Corinthians tem. Inclusive, essa era uma cláusula que estava no contrato do Corinthians com a atual patrocinadora, que banca aí praticamente 2/3 do contrato do Memphis e o Corinthians arca com o restante. Então, nesse ponto, Lelê, a fiel contábil que estava preocupada, agora deve estar com uma baita cara de merda, com aquele risinho amarelo de canto de boca. Mas é verdade. Cadê agora esses caras vindo no barulho da mídia, falando que o Corinthians vai cair na metade do campeonato? Porque, ô Lelê, na boa, mano, o corintiano não pode abandonar. Sim. Eu entendo que o momento era crítico, eu acho que o torcedor também não pode ser hiena de comer um monte de merda e dar risada. Mas, cara, na boa, acreditar sempre, mano. Acreditar sempre. Tem que cobrar diretoria, tem que cobrar jogadores, isso é fato. Mas corintiano não pode jogar toalha. Corintiano não pode vir com esse discursinho ridículo de o time é ridículo, esse time é uma merda. Dava pra ver quando o Corinthians estava no Z4, eu cansei de falar pro Quintino aqui. Eu falei, escapar do Z4 é questão de tempo. As coisas muitas vezes aí aconteciam na jogada elaborada, mas na hora da conclusão era o nervosismo, era a precipitação, e o Corinthians acabava não vencendo, mas era um time que estava produzindo mais comparado ao time do primeiro semestre. E ontem não foi diferente, Lelê. Esse meio de campo do Corinthians, depois que o Ramon Dias parou de inventar, quando ele colocou aí volantes que saibam armar o jogo e desafogar o futebol do Garro, Lelê, na boa, ontem, o Carrídio, o Bidon, junto com o Garro no meio campo e na frente Memphis e Yuri, cara, não dá pra parar, mano. É um time envolvente demais, velho. É um time que tá jogando fino da bola. Chupa, Quintino, comédia. Concordo com você. Mas, aliás, assim, graças a Deus, Parabéns, hein? né? Parabéns pelo 8º lugar. Parabéns. Essa parte aí que já dizia que o Corinthians estava rebaixado, teve até corintianos da mídia que falaram e tudo mais. Mas, graças a Deus, foi uma minoria, né? Porque a Fiel mesmo, ela sempre apoiou, sempre acreditou. Itaquera estava sempre lotado, mesmo com o Corinthians na zona de rebaixamento. E é assim que tem que ser, concordo com você, né? Não dá pra enrolar a bandeira antes do jogo terminar, antes do campeonato terminar. E o Corinthians conseguiu se recuperar totalmente, aí vem numa redenção, numa retomada no campeonato. Tanto é que esse jogo ontem contra o Bahia, né, era um confronto direto pela classificação na pré-Libertadores. Cara, se a gente pensar, há 9 rodadas, o Bahia tinha 17 pontos de diferença do Corinthians. 17 absurdo, pontos, né? Gente. E o Corinthians ontem abriu 3, né, na frente do Bahia, então, nesse confronto também direto. Então, assim, foi uma retomada que realmente, assim, todo o mérito aí ao trabalho do elenco que foi reforçado, porque eu acho que essa janela do meio do ano, ela foi fundamental para o Corinthians se recuperar, né, para melhorar, inclusive, o desempenho, a qualidade técnica dentro de campo. Para o Ramon também, né, que seguiu o seu trabalho aí, junto com o Emiliano. E falando sobre a permanência dele, inclusive, mano, que eu era a favor, né, da continuidade, acho que você também, nos últimos programas, já expressou isso. Mas eu achei importantíssima também a manifestação do Fabinho Soldado ontem, né? Antes da coletiva, ele já deixar claro que o Ramon Dias é o técnico para 2025. Porque, assim, o Corinthians vive numa guerra política, né? A gente já sabe que muitas coisas estão acontecendo em bastidores. Aí tem muita coisa que é plantada na mídia para tentar desestabilizar elenco e tudo mais. Vai chegar agora esse final de ano, que é muita notícia, empresário jogando coisa na mídia.
Então, assim, para não começarem a brotar nomes de que o Corinthians está atrás de técnico tal, de que o trabalho do Ramon Dias não está assegurado, não sei o quê, já deixou claro que o Ramon é o técnico para 2025. Agora ele tem tranquilidade, né, para continuar o seu trabalho, para começar a projetar, inclusive, esse time para o ano que vem. A gente já falou aqui também sobre isso, né, que a gente acha que hoje é um time pronto, é um time competitivo, mas que faltariam algumas contratações pontuais, de repente, que é o que o Corinthians tem que visar para 2025. Motinha? Inclusive, falam nos bastidores que seriam 4 contratações que o Corinthians ia atrás. Eu acho que é isso aí, assim. É pensar, né, em quem fica e quem sai. Tem a questão, mano, para resolver, assim. Primeiro é o Yuri, né, que muita gente fala que vários times aí já estão sondando, inclusive da Premier League e tudo mais. Mas o Augusto vem sendo, né, bem claro, assim, nas suas entrevistas, ele vem cravando que o Yuri fica. E eu espero que fique mesmo. Aliás, o Yuri que cravou a artilharia do campeonato ontem, claro que os times ainda jogam hoje, tem o Alejandro do Vitória que tá aí, lado a lado com ele, né, e que joga ainda e tudo mais. Alejandro. Eu vou torcer muito, mano, pra que o Yuri, além de tudo, seja, assim, o artilheiro desse campeonato que esse garoto merece. Porque, assim, ele veio de uma superação. Ele passou por fases ali bem difíceis. Vou chamar de burro pelo Mano Menezes. E a torcida pressionando todo mundo. A gente mesmo criticou aqui, a gente assume, né? Porque realmente ele tava numa fase. Mano falando finais bonito. Sendo ridicularizado por muitos memes de internet e tudo mais. Ele superou tudo isso, ele tá jogando muita bola. E eu vou torcer muito pra que ele seja o artilheiro do campeonato. Termine em 2024 com essa artilharia. A seleção é logo ali, Yuri Alberto Canóbio do Brasil. Pois é. Cuidado. Agora é o melhor futebol do São Paulo, Corinthians? Hoje sim. É o melhor futebol de São Paulo? Sim, hoje sim. Favorito pro Paulistão? No geral, no ano, não. Mas hoje sim. Diga, mano. Mas com relação ainda ao Yuri Alberto, Lelê, eu acho que não é difícil convencê-lo a ficar, principalmente até metade do ano que vem. Porque a janela mesmo, se ele chega agora no final do ano, ele vai pegar uma temporada que aconteceu no Brasil, que ele já chega meio que baleado fisicamente lá. Vai pegar os caras aí numa metade de temporada, todo mundo inteiro, ele vai ser engolido lá. Tanto na parte física até na questão da adaptação. Porque ele não vai chegar fazendo uma pré-temporada. Então, para ele vai ser muito mais difícil. Para ele, seria muito mais interessante pegar uma janela já de transferências da metade do ano que vem, que ele pega uma pré-temporada, tem um tempo maior de adaptação ao país, à cultura local, ao futebol que ele vai ter que apresentar lá, enfim. Mas eu acho que é uma questão de poder de convencimento. Eu acho que dá para trocar uma ideia com o Yuri Alberto, sim. Eu acho que diante do que o Corinthians tá apresentando hoje, Lelê, é até um plano mesmo para que ele possa ser convocado, porque essa camisa 9 da seleção brasileira é uma camisa que tá vaga, principalmente depois da lesão do Pedro. Eu acho que pro Yuri Alberto, cara, se ele tiver, por exemplo, um cara ao lado dele, um Fabinho Soldado, que vem com esse papo de boleiro, ô Quintino, o jogador também não é trouxa, mano. O cara sabe que tá vivendo um baita momento, talvez hoje seja o melhor momento da carreira do Yuri Alberto. A escassez de jogadores na posição ali para dentro da seleção brasileira, para ele pode ser uma realidade aí muito próxima de acontecer, ainda mais, o cara fazendo gol a dar com pau, virou artilheiro do Brasil na temporada, claro, empatou com o Pedro, mas o Pedro tá machucado, não sabe quando o cara volta pro ano que vem e como é que ele vai voltar, então é uma situação, cara, que ele tá muito confiante. Eu acho que se trocar uma ideia direitinho com ele, ele permanece sim, viu, Lelê? E vai ser um baita reforço a presença dele pro ano que vem. E a velha frase, Lelê, cara, acho que foi... Quem foi, RG? Foi o Mandela que falou? Ramon Dias é meu pastor. Foi você que escutou? E nada me faltará. Quem que falou isso? No caso, Ramon Dias é meu treinador e com ele eu vou contar. Porque o negócio é o seguinte, o Ramon Dias cansou de fazer besteira, mas ele deu a volta por cima. O Ramon Dias, depois que ele começou a escalar o time cara titular, aqui. mas é que tá... Chamou ele de burramon. Agora que vem falar em Burramon. O Ramon Dias, ele cansou de fazer besteira. Quando ele escalava um meio de campo, Lelê, com Ranieri, Martinez e Charles e o Garro. Olha a cagada que ele fazia. É melhor agora, esperar um pouquinho mais, ali, não? Segurar. Não, mas o RG, eu vejo no Ramon Dias aqui o sucesso que o Tele também teve. Não. Acabou, tchau. Vou embora. Tchau. Não, pera lá. Não vai botar na mesma frase. Pera lá. O Ramon Dias, ele foi tão criticado quanto o Tele Santana, e o Tele Santana, ele deu a volta por cima. Inclusive, eu acho que o Ramon Dias tem um trunfo a mais, porque se a gente fizer o comparativo,
A seleção de 82 jogou bonito e perdeu. O Ramon Dias tá jogando bonito e tá ganhando. Não, mas não vai ganhar título nenhum. Não ganhou título nenhum. Sétimo lugar. Vamos ver 2025, irmão. É melhor Tira seu nome do dele dessa boca Vai comer suja. um pastel de bambu, vai te tá louco. Parou a terra esse ano.